Olá, estamos começando o Mais Saudável. Muito obrigada pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre vitiligo, hipertensão, os benefícios do azeite de oliva e ainda dicas práticas e saudáveis para o café da manhã e lanche da tarde. E um outro assunto importante para falar aqui é sobre vitiligo. É uma doença caracterizada por manchas brancas na pele. A Jaine vai dar agora o seu relato sobre como ela encara o problema que foi diagnosticado aos 16 anos de idade. Ele surgiu do nada, começou umas manchinhas, comecei a notar as manchas e foi aumentando rapidamente, né? Surgindo rapidamente. Quando eu vi, eu já estava em vários locais do corpo com a mancha. Então eu resolvi procurar, né, dermatologistas, fui em alguns diferentes e cada um fez um exame diferente de fungo, notaram que não era e todos foi o mesmo diagnóstico de que foi vitiligo. Não fiz um exame específico, mas eles conseguiram diagnosticar. Então eles me deram alguns tratamentos com pomadas, com remédios e nenhum fizeram o efeito, né? Uma vez na academia me falaram que perguntaram se eu havia me queimado, se eram manchas de queimadura, e eu tive que explicar a situação, né? Em alguns momentos que é constrangedor, parece que a pessoa fica olhando e tu não sabe se tu fala ou se não fala. As pessoas acham que pega em contato, né? O mousse autobronzeador pra mim me deu um up, me deu uma alegria enorme pelo fato dele uniformizar as minhas manchas, que às vezes nem a maquiagem uniformizava. Para aplicação do vitiligo, eu passo uns 2-3 dias só nas manchas e a partir daí eu aplico no corpo todo para ter uma uniformização maior, né? Então, e o melhor de tudo do mousse é que ele não mancha as roupas. A maquiagem eu usava, manchava as roupas, as minhas, das pessoas que estavam próximas. Além de ser saudável, né, não ter contraindicações, ele também é muito prático. Vou ir viajar, ter um evento, posso levar ele comigo e aplicar durante a noite. E dormir, né, normalmente acordar linda e bronzeada. Agora a gente vai continuar falando sobre vitiligo no próximo bloco com a médica dermatologista Clarissa Prati. Não saia daí porque tem esse e outros assuntos. Já voltamos. Estamos de volta e agora nós vamos conversar com a médica dermatologista Clarissa Prati sobre uma doença de pele chamada vitiligo. Olá, obrigada por estar aqui conosco. Olá, como vão todos? Imagina, o prazer sempre é meu. Obrigada. Nós, no bloco anterior, mostramos o depoimento de uma moça que tem vitiligo. Inclusive, ela fala justamente, né, que as pessoas ficam, às vezes, olhando e ela não sabe muito bem se fala, se não fala. E a gente sabe que há um preconceito. E a primeira coisa que eu acho muito importante é falar que não é contagioso. Gostaria que pudesse explicar melhor o que é o vitiligo. Então, o vitiligo é uma doença da pele, geneticamente determinada e inflamatória, na qual há a produção de anticorpos contra as células que dão a cor da pele, que são os melanócitos que produzem a melanina. Ele não é contagioso, portanto, e essa alteração origina essas manchas mais claras que a pele original, que podem ser bem brancas, inclusive, especialmente nas áreas mais expostas, ao redor dos orifícios naturais, ao redor dos olhos, do nariz, da boca e também nas mãos, levando a ser uma doença que se identifica facilmente. Se estima uma incidência, quer dizer, um número de casos, assim, aproximadamente na população geral, de 0,5% a 1% da população, que é um número bem significativo. A grande parte dos casos inicia na infância e na adolescência, e exatamente uma fase em que há o desenvolvimento da autoestima e exatamente por isso a necessidade de que esses pacientes procurem tratamento para que o ser em formação não se sinta prejudicado. E existe tratamento para que possa conter o avanço dessas manchas?
Sim, existe tratamento. Ele se baseia em duas frentes, na verdade. Uma envolve medicações que acabam por conter esse processo relacionado aos anticorpos que eu comentei, porque se não se contém o processo, os melanócitos continuam perdendo essa capacidade de produzir a melanina e as manchas novas vão aparecendo. E, ao mesmo tempo, outro braço de tratamento consiste em estimular o pigmento, né, para que as células ao redor da mancha, ou mesmo dentro dela, as que ainda mantêm a capacidade de produzir melanina, consigam produzi-la e repigmentem aquela região. Há outros processos também envolvidos nesse tipo de tratamento, como o implante de melanócitos, se remove células de outras áreas, em geral atrás da orelha, ou ainda outras áreas doadoras, para colocar na região que já não tem capacidade mais de produzir o pigmento. Reverter é possível o que já está ali sem essas manchas brancas, por exemplo? É bastante possível, a depender da fase da doença, se ela está em atividade ou não, e ainda da idade do paciente. Alguns casos, no entanto, são de difícil reversão, especialmente em áreas distais, né, nas mãos, e por isso que se procuram esses novos tratamentos. Se faz também pesquisas na área de repigmentação com microagulhamento e microinfusão, de um preparado com as células de área doadora viável para que se coloque na pele afetada para estimular o pigmento. Há medicações já em fase 3, a gente chama, né, um estudo assim bastante avançado, que se chama ruxolitinib, é um inibidor de JAK. Aliás, essa é uma classe de medicamentos que vem muita coisa aí para dermatologia. Então, tem muito acontecendo na área do vitiligo também. Os fatores externos, eles podem influenciar? Por exemplo, uma pessoa que geneticamente tem a propensão para o vitiligo, mas pode nunca na vida desenvolver? Sim, pode nunca desenvolver. Se sabe que 30% dos casos, aproximadamente, iniciam relacionados a algum fator estressante. Então, a perda de um familiar ou, enfim, uma cirurgia importante, uma doença, acaba por desencadear lesões novas. Nós temos visto agora na pandemia casos que estavam muito bem estáveis, respondendo à medicação, retrocedendo em virtude dessa situação mais estressante. E também alguns casos novos, mas não se tem claro se há um número maior de casos acontecendo agora ou não. Algumas pessoas, no caso essa menina falava dela, busca o autobronzeador. Isso é uma alternativa também para disfarçar muitas vezes essas lesões na pele, não é mesmo? É uma alternativa, inclusive se orienta que os pacientes busquem métodos de disfarce, maquiagem e outras, como é o caso dessa situação, para que se consiga, até a fase de resposta do tratamento, que o paciente reforce a sua autoestima. Há de se considerar também os pacientes que não querem tratar o vitiligo e que ele não os incomoda ou não incomoda mais, isso depende muito da fase da doença também e do que o paciente já fez para buscar uma melhora. Nós devemos também respeitar essa autonomia. Um adendo a esses pacientes, no entanto, é que essas manchas, por não terem a capacidade de produzir pigmento, não conseguem se proteger com relação ao sol. Então, o paciente precisa ter um cuidado maior com as medidas de fotoproteção quando exposto diretamente. Tem várias campanhas, né? Falando da sua segunda pele, tratando as suas marcas como poesia. E o vitiligo, ele pode se manifestar em qualquer tipo de pele ou existe alguma predisposição maior em algum tom? Qualquer tipo de pele. Claro que ele fica mais visível quanto maior o tom da pele original. Então, aqueles pacientes com uma pele mais escura terão o contraste maior, principalmente porque são manchas que ocorrem nessas áreas mais visíveis. Bom, então é importante que as pessoas busquem algum tipo de tratamento para que não evolua muito mais essas lesões, não é mesmo? Exato. Elas não evoluem e, mais ainda, respondem, em grande parte dos casos, com a repigmentação da área afetada. Muitíssimo obrigada pela sua entrevista. Foi um grande prazer conversar com você. Imagina, o prazer sempre é meu. Muito obrigada pela sua audiência e até semana que vem. Tchau!